Quase pegando no sono, me ligam aqui da rádio. Barão, fique esperto, porque você pode ser convocado mais cedo, porque há possibilidade, tem boato de que o Lula pode ser preso e tudo mais. Todo mundo passou a madrugada, já tinha dormido Já quase tinha nada, uns né? dias, né? O que deu credibilidade a esse rumor, né, Barão? O que deu credibilidade? O fato de que o blog da Cidadania, que é assinado pelo Eduardo Guimarães, ele acertou muito, ele foi muito preciso quando ele divulgou com alguns dias de antecedência a prisão coercitiva do Lula. Antes de começar a edição, quero pedir a você que considere apoiar o blog da Cidadania com vistas à última batalha deste país contra a extrema-direita, que já começou com o julgamento de Bolsonaro e só chegará ao fim ao término da eleição do ano que vem. Eu, Eduardo Guimarães, criei um site político em 2005, exatos 20 anos atrás, para externar minhas análises, mas eu era empresário da área de comércio exterior. Antes fora industrial, mas ao começar a falar publicamente de política, minha visão atraiu muitos leitores. O site se chamava Blog da Cidadania. Devido à minha visão de que o caminho para o Brasil era pela esquerda, atraí muito ódio. Meu trabalho atraiu a atenção do então presidente Lula no seu segundo mandato. Eis que em 2010, no dia 25 de novembro, participei de uma entrevista com ele no Palácio no Planalto. Em abril de 2014 também, em janeiro de 2016 no Instituto Lula, também em 2022 em um auditório, já na véspera da campanha eleitoral, em que ele votaria para o terceiro mandato também, e em 2019 também, quando ele estava preso. Fui o último jornalista a entrevistá-lo e no dia seguinte à entrevista ele foi libertado. Em 2017, fiz uma reportagem que mostrou que Lula seria alvo da 24ª fase da Lava Jato, seria preso e conduzido coercitivamente. Eis que a direita e sua mídia finalmente destruíram a minha vida profissional. Tive que parar minha empresa e então só me restava o site Blog da Cidadania para sobreviver. Esse site foi destruído pelo então governador João Dória, que me impôs uma indenização de R$50 mil corrigidos por um erro de uma pessoa que alimentava o site para mim com notícias. Tive que passar a viver do canal do YouTube e hoje eu luto para manter a minha filha, que é doente, e fazer meu papel como comunicador que o destino me impôs. Preciso da sua ajuda, da ajuda do público, para continuar o meu trabalho. Sua audiência e sua eventual doação me ajudarão a continuar o trabalho cujo mérito é reconhecido por 500 mil de inscritos e por importantes figuras da vida nacional. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 21 de abril de 2025. São 19 horas. Minha amiga, meu amigo, finalmente chegou o dia. O julgamento do núcleo 2 do golpe, que vai ao ar amanhã, ao vivo e a cores, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, é o dia de mostrar ao país as provas documentais contra os golpistas. Amanhã vem a público as provas documentais da tentativa de golpe comandada por Jair Bolsonaro e também vem a público a reação do judiciário brasileiro às ameaças que tem recebido do bolsonarismo e, sobretudo, do filho 03 de Jair Bolsonaro, que vem ameaçando o ministro Alexandre de Moraes e todo o Poder Judiciário brasileiro. Amanhã, o Judiciário brasileiro reage às ameaças, inclusive ameaças alienígenas, a um dos poderes da República Federativa do Brasil. Amanhã é dia de começar a desmontar o bolsonarismo com provas documentais de que Bolsonaro e mais 33 tentaram dar um golpe de Estado no Brasil.
Vamos assistir. Nós sabemos que as milícias digitais continuam atuando, inclusive durante esse julgamento, tentando pegar trechos para montar, porque a especialidade dessas milícias digitais, a especialidade na distribuição, na produção e distribuição de fake news, para tentativa de intimidar o Poder Judiciário. Não perceberam que, se até agora não intimidaram o Poder Judiciário, não vão intimidar o Poder Judiciário, seja com polícia, seja com milícias digitais nacionais ou estrangeiras, porque o Brasil é um país soberano e independente. Para evitar exatamente essas milícias digitais, liberei a íntegra dos vídeos, que está pública, as defesas. Chegou a hora de a onça beber água, literalmente. Esse foi um recado de Alexandre de Moraes para o Eduardo Bolsonaro, mas também para o trumpismo e o bolsonarismo de forma geral, de que não haverá intimidação que eles promovam, que vai ser levada em conta pelo tribunal, não é por um ministro, é pela maioria esmagadora dos ministros, porque todas as decisões de Moraes foram referendadas pela imensa maioria do STF. Só para que se tenha uma ideia, na primeira turma houve unanimidade na aceitação da denúncia da Procuradoria-Geral da República. Se fosse ao plenário, a expectativa é que apenas 2 ministros, expectativa não, é realidade, 2 ministros, os ministros indicados por Jair Bolsonaro, refutariam a denúncia da PGR, ainda que haja dúvida de que Nunes Marques embarcaria nesse barco furado de ficar ao lado de alguém contra quem há tantas provas. Seja como for, o Eduardo Bolsonaro ele tem muitos problemas aí. Veja só essa notícia de hoje do jornal Estado de São Paulo. Centrão veta Eduardo Bolsonaro como candidato da direita ao Planalto em 2026. Inelegível e com risco de ser preso, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve transferir seu capital político para um aliado na disputa pelo Palácio do Planalto. Mas lideranças da direita e centro ouvidas pela coluna do jornal Estado de São Paulo são unânimes em defender que o substituto tenha outro sobrenome. Partidos do Centrão, grupo político que dá as cartas no Congresso, não querem nem ouvir falar em Eduardo Bolsonaro como candidato à presidência da República em 2026. Lideranças de direita e centro-direita ouvidas pela coluna do jornal Estado de São Paulo são unânimes em defender que o ex-presidente, inelegível e com risco de ser preso, deve transferir seu capital político a um aliado, mas tenha outro sobrenome. Esse sujeito ele não é aceito nem pela própria direita mais moderada, né? Aquela direita que usa papel higiênico, come de garfo e faca. E, na verdade, a situação do Eduardo Bolsonaro e do bolsonarismo vai piorar muito amanhã. Após o Bolsonaro virar réu, o STF mira a minuta golpista e o plano de assassinato em julgamento de novo núcleo nesta terça-feira. O número total de réus pela trama antidemocrática chega a 33. Após tornar réus o Bolsonaro e mais 7 acusados de articular um golpe de Estado, a primeira turma do STF volta as atenções agora ao grupo suspeito de dar suporte jurídico e operacional à investida. O núcleo, cuja análise será iniciada amanhã, é composto por 6 integrantes, com mais 2 julgamentos previstos para ocorrer até maio. Veja bem, amanhã vão ser julgados o Silvinei Vasquez, que era o chefe da PRF, que barrou os eleitores de Lula no Nordeste, o Felipe Martins, que é o responsável pela redação da minuta do golpe, um decreto presidencial que iria institucionalizar a tentativa de golpe, determinando prisão de ministros do STF, etc. E também você tem o Mário Fernandes como personagens principais, que é o general que foi ao Palácio Planalto imprimir um negócio chamado Plano Punhal Verde e Amarelo, onde estava previsto o assassinato do presidente da República, na verdade, os assassinatos do presidente da República, do vice dele, Geraldo Alckmin, e do ministro Alexandre de Moraes. Muito bem, a trama
golpista no STF, no caso do ex-diretor que mandou a polícia fazer blitz só nos estados do Nordeste, 99% dos estados do Nordeste, nos lugares onde o Lula venceu no primeiro turno, foi achado pela Polícia Federal mapas com os aliados ali, os comandados pelo Silvinei Vasquez, com o detalhamento de onde Lula tinha vencido as eleições e ordem para fazer as blitz ali. Quer dizer, mais prova é impossível, porque tem os mapas, tem documentação, tem também a documentação da minuta golpista, tem também o plano Punhal Verde e Amarelo, o plano por escrito, impresso, não é? Tirado dos celulares do Mauro Cid e de outros, tudo isso extraído dos aparelhos desses golpistas. Então, amanhã nós chegamos aonde? Nós chegamos à parte da ação penal, onde serão apresentadas as provas documentais do golpe. É tanta prova, é prova documental, é prova testemunhal, é prova indiciária, é prova de tudo quanto é jeito que tem nesse processo. Mas vamos em frente. Na véspera do julgamento, o Silvinei, o chefinho lá da PRF, vai ao ataque e diz ser alvo de relatório fraudulento. É que a cara de pau realmente é algo sobrenatural, né? O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal critica, por meio de seus advogados, o documento de zona eleitoral no Rio Grande do Norte que atribui a ele a montagem de barreiras em série nas rodovias da região para dificultar o comparecimento dos eleitores de Lula. Ele vai dizer que não tem nada a ver com aquilo. Aquilo surgiu por geração espontânea, né? O Moraes, ao mesmo tempo, já mostrou para esse Felipe Martins, porque esse Felipe Martins é o pivô das ameaças do Eduardo Bolsonaro e do Elon Musk, que é o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele foi preso justamente porque foi encontrado no celular do Mauro Cid a descrição de tudo, do papel dele na trama golpista, que foi compor, junto com um advogado de sobrenome Saad, a minuta do golpe, o modelo do decreto que o Bolsonaro ia impor ao país e que mandava prender ministro do STF, etc. E esse Felipe Martins foi preso por conta disso e, inclusive, havia a suspeita de que ele tinha tentado entrar nos Estados Unidos. E tinha um registro que chegou às autoridades de entrada dele nos Estados Unidos que depois se mostrou que não era verdadeiro. E aí o Eduardo Bolsonaro e o Elon Musk estão entrando com uma ação lá nos Estados Unidos para acusar o Alexandre de Moraes de mandar forjar esse documento que depois foi rechaçado. E eles têm feito ameaças, inclusive, de ações penais, de um monte de coisas. O Alexandre de Moraes já chegou botando o pé na porta, negou o pedido do tal Felipe Martins para circular em Brasília. Ele queria visitar pessoas lá. Não, Moraes disse o seguinte: você vai ter que chegar, vai para o hotel e do hotel para o STF, do STF para o hotel e do hotel para o aeroporto de novo, né, para ir embora. Não vai ficar circulando em Brasília. E também o Alexandre de Moraes proibiu imagens do ex-assessor de Bolsonaro para ser usadas nas redes sociais para fazer palhaçada. Bom, além de tudo isso, o advogado que peitou Moraes já foi advertido e ele prometeu ser objetivo na sessão do STF. Sebastião Coelho, que deu o piti na sessão do dia 25 no STF, ele fez aquela barulheira enquanto o Alexandre de Moraes lia o relatório, não é, da tentativa de golpe, e ele é defensor do tal Felipe Martins e teve embate com os seguranças do STF no mês passado, mas diz que espera um bom ambiente ao ficar cara a cara com o ministro. Esse desembargador, inclusive, ele participou no Clube Militar do Rio de Janeiro do almoço comemorativo ao golpe de 1964. Então é uma figura execrável,
é alguém que não deveria ser tolerado no STF depois do que ele fez, mas é advogado, por isso que falam que é ditadura, né? Grande ditadura essa que permite que um sujeito faça o que fez e entre lá no STF de novo. Bom, seja como for, o STF vai liquidar a fatura amanhã. Se o julgamento do núcleo 1 do golpe teve 2 dias, esse vai ter um dia só, e o outro julgamento do núcleo 3, até o dia 8 de maio, os núcleos 3 e 4 do plano golpista vão ser julgados. E no começo de maio já termina a análise da denúncia da PGR dos 4 núcleos golpistas. Bom, seja como for, minha amiga, meu amigo, o STF começa a julgar amanhã o pedaço impresso e auditável do golpe. O Supremo Tribunal Federal inicia nesta terça-feira o julgamento do trecho da denúncia da Procuradoria-Geral da República, que inclui documentos que são as cerejas do bolo golpista. Vão ao banco dos réus mais 6 pessoas, entre elas o ex-assessor presidencial Felipe Martins, acusado de elaborar a minuta de decreto que anularia o resultado da eleição, e o general Mário Fernandes, o autor do Plano Punhal Verde e Amarelo, que previa matar Lula, Alckmin e Moraes. Os acusados tentam se desvincular dos documentos sem negar a existência deles. Colocado na cena da delinquência pelo delator Mauro Cid, Felipe Martins assegura que não redigiu a minuta que daria hipotético suporte jurídico ao golpe. Quanto ao plano do triplo homicídio, estava no computador do general Mário Fernandes. Mas ele também não sabe de nada, não viu nada. Não, estava com um plano aí para matar o ministro do STF, o presidente da República, mas não era sério, eu fiz só de brincadeira, não é? Então, essa brincadeira vai custar caro para essa gente e amanhã o Brasil vai começar a ver a podridão que se esconde nessa ideologia nefasta, análoga ao fascismo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.